Se você trabalha numa escola, provavelmente tu ama educar, mas também tu sente o peso emocional que tem por trás disso. Eu te vejo, eu te escuto e eu te entendo. Fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos atravessar isso. Se você trabalha numa escola, é um educador, provavelmente tu ama fazer o que tu faz, tu ama educar, mas também tu sente o peso e a pressão emocional que tem por trás disso tudo. É demanda, é sobrecarga, são exigências, são calendários que precisam ser cumpridos, cronogramas. E às vezes tu se sente tentando fazer algo diferente, mas de certa maneira tu pertence a um sistema que ainda funciona de determinada forma, ao qual tu percebe que não consegue mudar muita coisa. Então isso tudo por vezes vai sendo estocado em ti mesmo e de uma maneira ou outra o teu corpo, enfim, coisas na tua vida começam a acontecer, se manifestando e mostrando que tem algo aí que precisa ser olhado. Por isso que eu falei no início do vídeo que eu te vejo, que eu te escuto e que eu te entendo. Porque muito se fala sobre pedagógico nas escolas, mas pouco vem sendo falado sobre o emocional dentro das escolas. E é por isso que a gente está aqui hoje. Depois de atender muitas escolas e também eu ter trabalhado por mais de 10 anos em uma delas, eu percebi uma dinâmica que acontece por trás disso tudo. Por vezes o grande problema que se tem para resolver nem é tanto sobre o conteúdo, sobre a técnica, sobre a ferramenta em si, mas sim sobre como fazer a gestão das emoções de todas aquelas pessoas que estão ali juntas no mesmo lugar. Então, por vezes as pessoas elas estão reativas, tristes, super alegres ou ansiosas com algum problema pessoal aí que está corroendo, que está acontecendo e que não sabe resolver e acaba transbordando isso para o ambiente de trabalho e consequentemente quem está perto, quem convive com aquela pessoa, circula com aquela pessoa acaba sendo afetado também. Então é nesse sentido, por vezes nem é tanto a técnica, e sim a parte emocional aí que não consegue ser feita uma gestão, uma organização, um entendimento e saber o que fazer com cada situação que acontece para realmente não afetar em grande proporção o próprio trabalho. E quando o emocional não é cuidado, o conflito vira rotina. Agora eu quero te perguntar uma coisa muito sincera aqui, ó, entre nós dois aqui. Como é que tá o teu emocional para ir pro trabalho, para ir para a escola? Tu vai tranquilo, de boa, é o teu trabalho, tu sabe que é isso que tu ama fazer, é o teu propósito de vida, é o que, por mais que tenham conflitos, é isso mesmo que tu escolheu ser. Então tu vai na fé, vai firme, dias e dias, ou tu tá sempre indo cansado, tu tá sempre se arrastando para chegar no trabalho. O emocional de um educador, por vezes, ele educa mais do que o próprio conteúdo. Eu vou dar um exemplo bem simples e que acontece assim, vamos ver se tu vai se identificar com esse exemplo, tá? Tem aquele aluno, a gente sempre conhece um aluno aí dentro de uma sala de aula que ele é rebelde, tem os seus comportamentos aí diferentes em relação a alguns outros alunos. Ele demonstra aí os sentimentos dele, as frustrações, enfim, o que ele está passando de uma maneira diferente, a qual incomoda por vezes, né? Os colegas, inclusive tu aí, professor, educador, que seja diretor, supervisor, orientador, que esteja me escutando. Então esse aluno, ele é o natural dele chegar incomodando, mas tem um dia que ele chega e ele não está incomodando. Ele está quieto. Ele chegou e está lá quieto no canto dele. Aí o professor chegou, viu o aluno quieto,
Ao invés do professor seguir com a vida e ok, ele está quieto, não vamos fazer problema com isso, não vamos criar mais conflito, o professor solta a famosa frase: ué, que deu fulano que hoje não está incomodando? Que deu fulano que hoje tu não tá falando? Que deu que hoje que tu não tá, né, mexendo com todo mundo, que tu não fez isso, fez aquilo? O professor, nesse momento, ele acabou de criar o próprio conflito. Ele acabou de cutucar numa coisa que não tinha necessidade naquele momento, ao qual, se ele está com as emoções bem geridas, ele vai entender a situação, perceber o que está acontecendo e ele não vai focar em criar algo maior do que já existia. Ele vai focar na solução. Qual que é a solução? Opa, hoje o aluno X, que geralmente se comporta daquela maneira, ele tá quieto. Então é o seguinte, ó, foco na solução. Vamos seguir com o conteúdo, deixa ele lá, depois tu faz o teu movimento educador com a emoção de chegar no final da aula, de repente, conversar com o seu aluno, ver o que aconteceu, entende? Mas entende? Não pegar e fazer o conflito daquilo. E é esse o exemplo super prático que eu te entrego para te observar como o emocional, por vezes, se ele não é bem gerido, aquele professor no impulso, ele fala, no impulso ele age, no impulso ele cutucou uma coisa que estava quieta, ele criou um conflito que não tinha necessidade naquele momento. E aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos, me escute com bons ouvidos e me enxergue com bons olhos. Eu não estou culpando o professor, eu não estou entregando uma culpa, julgando vocês de maneira alguma, o educador, não é esse. Nós estamos aqui nesse vídeo justamente aquilo que eu falei. Eu escuto vocês, eu vejo vocês e eu entendo vocês. E é por isso que eu estou aqui falando isso com vocês, porque eu entendo essa profissão, o quanto ela é valiosa e o quanto também ela é despercebido esse lado emocional que vem junto com a educação, da técnica, da ferramenta, do conteúdo. Essa percepção, essa empatia por vezes que acaba precisando ser, em algumas vezes até mais do que o próprio conteúdo aí, é algo que a gente realmente precisa enxergar e cuidar. Por isso que eu tô aqui cuidando e vou te entregar uma ferramenta para te também começar já a observar isso. Uma ferramenta que muda tudo é o seguinte: antes de tu corrigir alguém, antes de tu chegar para chamar a atenção de alguém, tu chega para essa pessoa e fala uma frase bem simples: eu vejo o que está acontecendo, eu vejo o teu esforço, eu vejo o que tu está tentando, vamos fazer isso junto? Isso gera a cooperação na pessoa, entende? Ela se sente chamada a, junto com alguém, atravessar aquilo e não julgada e não apontada pelo erro que ela está fazendo, que ela está cometendo, pelo conflito que ela está passando. Isso serve para ti, professor, com os alunos, para ti, orientador, supervisor, para com os professores, para ti, diretor, para com os supervisores e orientadores, serve para toda a cadeia, né? Para todos os núcleos que existem dentro de uma escola, vocês com os pais. Essa frase, essa ferramenta, ela muda completamente a maneira de abordar e também como a pessoa vai te responder no meio daquela situação. E se liga nisso, talvez seja nesse momento, quando tu diz vamos atravessar juntos, né, para essa pessoa, que vocês mesmo percebem que não conseguem atravessar aquilo sozinhos. Vocês tentaram algumas saídas, mas de certa maneira não estão conseguindo. É nesse momento que eu tô aqui. É nesse momento que tu vai lembrar de mim e vai dizer, olha só, vamos buscar uma ajuda externa para a gente conseguir fazer esse movimento acontecer. Eu, Monique, eu não vendo palestras, assessorias, mentorias. Eu entrego para vocês essa harmonização dos núcleos, essas soluções nesses conflitos que estão acontecendo. Eu ajudo vocês a identificar alguns conflitos que vêm acontecendo e como que a gente faz para melhorar, como que a gente faz para fazer isso acontecer de uma maneira mais harmônica. Eu costumo dizer que as escolas que me procuram, as empresas que me buscam, são pessoas que estão crescendo. Aquela escola que está estagnada, aquela empresa que está parada,
não tem para que eu estar dentro dela fazendo algum serviço, porque a gente sabe que todo o progresso, todo o avanço, ele gera sim conflitos novos, e por vezes a gente precisa de uma ajuda externa para atravessar, e é por isso que eu tô aqui para te ajudar a fazer isso. Ambientes educativos com a saúde emocional funcionando, tudo gira de uma maneira diferente. Experimenta isso. Os professores não adoecem, os pais eles se sentem escutados, vistos ali também, os alunos se sentem confiantes e principalmente o núcleo das escolas ali, o pessoal da direção interna, ele se sente apoiado e direcionado para um lugar onde ele sente que realmente está cada dia mais melhorando, cada dia mais deixando a escola encaminhada, sabe, no caminho certo. Eu vivi isso na prática ouvindo depoimentos de diretores, dos professores, dos alunos, alguns pais, orientador, supervisor, e nos depoimentos que eles dão, inclusive tem por aí no meu canal, nas redes vizinhas, para vocês observarem, eles não falam propriamente da técnica, eles falam do quanto eles se sentiram melhor emocionalmente, as sensações, o sentimento, o acolhimento e principalmente o direcionamento. Os depoimentos deles é isso que eles entregam, por isso que eu tô aqui conversando com vocês e mostrando o quanto isso é importante. Olhar sim para o pedagógico, mas também agora a gente fazer o movimento de começar a olhar para o emocional. E eu tenho uma dica para te dar. Sabe essas paradas pedagógicas que existem na escola? Aproveita elas para introduzir um trabalho que eu faço como esse, para te ajudar a enxergar outras saídas, a melhorar alguns pontos e realmente tu perceber isso tudo funcionando, reinventar esse movimento dentro da escola. Ter essa coragem de fazer realmente, opa, vamos fazer uma coisa diferente, uma coisa que a gente sabe que é necessário, que precisa e que chegou a hora da gente mexer. Por vezes tu tá aí sempre investindo na técnica, nessa parte realmente pedagógica que eu digo, e no físico, né? No material da escola, em reformas, em coisas que também são importantes. Mas se a gente fizer um equilíbrio, um pouco a gente trabalhou o material da escola, beleza, um pouco pedagógico, ok, agora chegou a hora da gente também trabalhar o emocional. Então eu deixei os meus contatos aqui para vocês aqui embaixo, tem os links aqui no meu perfil, nas outras redes vizinhas para vocês observarem o trabalho, verem os depoimentos, e eu estou aqui para te ajudar a atravessar, e eu te vejo, eu te enxergo e eu te escuto. Vamos juntos nesse movimento de trazer esse melhoramento dentro das escolas. Nos vemos no próximo vídeo.